não é muito agradável. Eu gostaria de falar sobre Elias, Moisés, Abraão, há tantos homens nobres e santos que andaram com Deus na Bíblia, que seria muito interessante meditarmos sobre esses homens. Mas nós estamos estudando o Evangelho segundo São Marcos. Começamos em 2014, em junho de 2014, e ainda estamos aqui, porque nós vamos versículo por versículo, aprendendo sempre coisa nova, e é surpreendente como tem coisa nova na Bíblia. E chegamos a um sujeito que acho que ninguém gosta. Eu, pelo menos quando era menino, isso já faz um tempo, na minha terra, no sábado de aleluia, a gente amarrava o Judas no poste, e era a maior festa dos meninos. A gente fazia um espantalho de pano, com roupa e tudo, amarrava no poste, e depois os meninos iam com o pau bater no Judas. A gente arrebentava aquele Judas de tanta pancada. Então, a maior festa para nós não era a Sexta-feira Santa nem a Páscoa. Era o sábado, quando a gente descia o pau no Judas. A gente arrebentava o Judas. Eu não sei se você já passou. Em Portugal tinha isso? Não, né? É coisa de brasileiro. Como eles não podem fazer isso com os políticos, eles fazem com o Judas. Então já vê que é um personagem que não é muito querido. Mas nós precisamos ler, porque tudo que está na Bíblia, eu costumo dizer, tem um motivo. A Bíblia não é como um jornal que enche de palavras para o mais fácil. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que Deus registra ali é porque Ele tem algum ensinamento importante para nós. E nós vamos meditar um pouco hoje sobre quem era Judas Iscariotes. Há vários Judas na Bíblia. Inclusive um era irmão de Jesus. Mas nós vamos falar sobre Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Em Marcos capítulo 14, versículo 42 a 46, nós encontramos na palavra de Deus a narrativa sobre este personagem, Judas Iscariotes. Ele aparece na narrativa e nós dali seguimos para outras passagens da Bíblia onde nós podemos ter melhor informação sobre ele. Marcos 14, 46 a 42 a 46. Disse o Senhor Jesus: levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaulos. Ora, o que o traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos, e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe o orelha. Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, para que somente o Teu nome seja glorificado e que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. É o que pedimos, Pai, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Quem era Judas Iscariotes? Será que Judas Iscariotes teria algo para nos ensinar? Será que podemos aprender alguma coisa com um personagem como Judas Iscariotes? Eu creio que tudo que está na Bíblia, como disse, tem um propósito e sempre podemos aprender. Mas o que podemos aprender com Judas? É claro que para aprender sobre Judas nós temos que estudar a Bíblia. Nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia em qualquer lugar e achar que ali nós vamos encontrar uma explicação ou alguma revelação especial. Conta-se que havia um crente que tinha costume de fechar os olhos, abrir a Bíblia de repente, bater o dedo, e ali onde o dedo caísse ele entendia que Deus estava falando com ele. Ele era aquele crente preguiçoso que não gosta de estudar a Bíblia, então é mais fácil jogar sorte. E ele fazia isso. E um dia, enquanto orava, e ele pediu que
Deus falasse ao seu coração através de onde Ele colocasse o seu dedo. O dedo caiu em Mateus 27,5. Quando ele foi olhar, diz que Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ele falou: epa, isso aqui não é bom. Ele não gostou do que leu. Fechou a Bíblia, fez uma longa oração, abriu de novo, bateu o dedo, caiu em Lucas 10,37. E ele viu, e Jesus disse: tu, porém, vai e faz o mesmo. Ele coçou a cabeça e falou: mas Senhor, será que já chegou a minha hora? O que está acontecendo? Ele falou: não, eu não orei direito, vou orar mais tempo, eu vou bater o dedo de novo. Orou, abriu a Bíblia, bateu o dedo e caiu em João 13:27. E Jesus disse: o que tens de fazer, faça depressa. Ele nunca mais passou a procurar na Bíblia com o dedo. Ele aprendeu que a Bíblia é para ser estudada. E engraçado que todos os textos que caíram para ele eram textos de Judas. Certamente ele também não queria conhecer muito da Bíblia e nem do Salvador. A Bíblia não é um livro de sorte. Não é um livro de mágica. A Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O estudo da Bíblia é muito importante, porque no estudo da Bíblia que nós conhecemos quem é Jesus. Nesse estudo de Marcos, nós começamos vendo que Jesus se apresenta como servo sofredor, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No estudo da Bíblia, nós aprendemos que tipo de cristão, de discípulo, de crente que nós devemos ser. No estudo da Bíblia, conforme disse Jesus no texto que mencionei, nós aprendemos como podemos ter a vida eterna. E se queremos ir bem na Bíblia, a Bíblia também nos ensina que tipo de pessoa não devemos ser. E com que tipo de pessoa não nos ajudar. Se você vai ao Salmo 1, que é um dos salmos mais conhecidos por nós, o Salmo 1 já começa no primeiro versículo dizendo que bem-aventurado é o homem que sabe com quem se ajudar, que tem prazer na lei do Senhor. Por isso, eu digo que estudando a Bíblia a gente sempre aprende alguma coisa. E nas páginas da Bíblia nós encontramos informações de alguém como Judas Iscariotes, que foi o que originou o tema desta mensagem. A pergunta: quem era Judas Iscariote? O que podemos aprender sobre ele? No livro, versão portuguesa, A Vida nos Dias de Jesus, eu li esse breve comentário. Muito provavelmente, Judas esperava Jesus começar uma rebelião política e derrubar Roma. Judas era do movimento dos Zelotes, um movimento revolucionário que esperava libertar Israel do poder romano. Mas continuando lendo, como tesoureiro, Judas certamente assumiu que lhe seria dada uma importante posição no novo governo com Jesus. Mas quando Jesus elogiou Maria por derramar um perfume caríssimo, Judas finalmente entendeu que o reino de Deus não era físico ou político. O desejo ganancioso de Judas por dinheiro e posição não seria satisfeito se ele seguisse Jesus. Então, ele traiu Jesus em troca de dinheiro e favores dos líderes religiosos. Esse é o comentário do ponto de vista humano. Mas desde o Velho Testamento já estava profetizado, e Judas, filho da perdição, que tinha um coração perverso, haveria de trair Jesus.
Mas da ótica humana, esse era o quadro. Foi isso que o diabo usou, e a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, e Judas tomou essa postura. Eu vou pedir um momento para tirar esse microfone que ele está me perturbando. Eu até li um versículo lá mais no texto, por causa que eu acabei me distraindo com ele. Eu vou usar o outro. Opa, até me enforquei com ele aqui, ó. Tomar cuidado com essa história do Judas aqui. Acho que não gosta de ouvir os irmãos, porque quando a gente experimenta ele durante a semana, funciona, né? Nós viemos aqui 2 terças-feiras. É isso aqui, irmão? Qual é este? É o vermelho. O vermelho? Ok. Tá. Viemos 2 terças-feiras. O Júlio, o Leandro gastaram a manhã inteira me ajudando com esse microfone em ordem, e não fazia barulho nenhum. Chega no domingo, ele fica criando problema. Obrigado, Júlio. Obrigado, Média. Conforme se lê em Lucas 22, do versículo 22 ao versículo 24, Jesus avisou os discípulos que havia um traidor. Então nós vemos que Jesus conhecia todo o cenário, toda a situação. Embora aos discípulos fosse uma surpresa muito grande, aquele que traía sabia no seu coração que Jesus sabia que havia um ali. Agora a preocupação deles, será que ele sabe que sou eu? O Senhor Jesus diz em Lucas 22, de 22 a 24: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Muita gente diz: ah, mas Judas era inocente, coitado, porque Jesus tinha mesmo que ser traído. Jesus tinha que morrer na cruz. A Bíblia diz: na verdade ele vai conforme está determinado, mas ai daquele por quem foi traído. A Bíblia diz também que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. O que significa isso? O escândalo é como uma ventania. A ventania bate e tudo quanto é folha seca arranca, as folhas boas ficam. O escândalo vem muitas vezes e aqueles que não são convertidos abandonam, escandalizados. Aqueles que são se agarram mais a Jesus, porque sabem que os escândalos vêm. Jesus haveria de morrer na cruz. Agora, ai daquele que se dispôs a ser instrumento para isso. E nós vamos ver que Judas se ofereceu para ser subornado, para fazer o serviço. O coração dele estava inclinado para isso. Jesus disse: na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E diz o texto: e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de traí-lo. Agora notem o texto, logo mudaram o tema da conversa, talvez influenciados por Judas, ou provavelmente ele mesmo desviou o assunto, e passaram a discutir quem entre eles seria o maior. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Quer dizer, não havia na verdade uma preocupação com o sacrifício, morte de Jesus, tudo que Jesus ia passar. Jesus acaba de falar que havia um traidor, e a Bíblia diz que logo eles já mudaram o assunto. Quer dizer, esse assunto não interessava. E nós temos que tomar cuidado quando lemos a Bíblia e achamos que certo assunto não interessa porque pode mexer com o nosso pecado, com a nossa fraqueza, com aquilo que nós precisamos consertar. Aquilo que a Bíblia fala, que às vezes nós não gostamos, faz de conta que você está olhando no espelho. A cara está toda amarrotada. Você sai para a rua assim, ou você vai lavar, vai pentear o cabelo, vai escovar os dentes, vai dar uma arrumadinha. Se for mulher, vai passar uma maquiagem. Se for homem, não tem muito o que fazer, mas pelo menos dá uma ajeitada. É isso, não é? Então, quando a Bíblia, como espelho, mostra aquilo que não convém, nós temos que parar e considerar o nosso caminho. O problema é que Jesus disse que alguém haveria de trair, e logo começaram outro assunto: quem de nós vai ser o maior naquele reino do Senhor?
Pessoas como Judas, pelo que nós vemos aqui, agem sorrateiramente. Por isso nós devemos tomar cuidado. Cuidado com o quê? Com aquelas conversinhas escondidas. Aquelas conversinhas de pé de orelha, sabe? Aquela conversinha que ninguém pode ouvir, que a pessoa às vezes fala assim. Você já viu isso? Às vezes a gente vê de longe, né? Você pode não ouvir, mas pelo jeito que fala, você percebe que alguma coisa tem ali. E ouvir o que diz Levíticos 19 a 16. Não andarás como um mexeriqueiro no meio do teu povo. Certamente um homem como Judas tinha um coração assim. Porque o mexeriqueiro separa os melhores amigos. E Judas pensou que poderia passar desapercebido. Esse é o engano que cometem os dissimulados. Mas notem que a atitude de Judas não passou despercebida. Embora Judas pensava que ninguém notasse, Lucas 22:6 nos diz: Judas buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Ele procurava uma oportunidade de entregar sem que ninguém percebesse que foi ele. Porque até o jeito que ele falou assim: olha, aquele que eu beijar e chamar de mestre é ele. Quer dizer, eu não vou dizer é esse. De forma que nem ele, nem ninguém sabe que sou eu. Vai pensar: olha, chegou Judas atrasado, me beijou e descobriram que era eu. Esse era o raciocínio maldoso de Judas. Mas tudo ficou registrado na Bíblia para a posteridade. Para que eu, você e para que todos que viessem depois soubéssemos que Judas foi às escondidas aos líderes religiosos e se ofereceu para ser subornado. A palavra de Deus nos diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desde esse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Mateus 26, 14 a 16. Eu creio que Judas era aquele tipo de pessoa que tinha uma baixa estima. Judas não era o homem que dava muito valor a si mesmo, à sua própria vida. Tanto é que ele se vendeu por 30 moedas de prata. E a sua vida acabou em suicídio. Ele se enforcou. Mateus 27, de 3 a 6 diz: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Não podemos confundir. Eu, como pastor, já vi muito arrependimento e já vi muito remorso. Eu já vi filho arrependido ir ao pai e dizer: me perdoa, meu pai. Ou o pai arrependido dizer: me perdoa, meu filho. O irmão, a irmã, o amigo. Mas também vi muita gente com remorso no caixão, que não teve coragem de pedir perdão durante a vida, e depois fica no caixão: oh, meu irmão me perdoa, meu pai me perdoa. E o defunto não pode levantar para dizer perdoou, mas também não pode falar nenhuma para ele. Então, é mais fácil assim, porque você pode falar para quem não pode falar para trás. Esse é o remorso. Judas teve remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. O dinheiro que Judas fez com a traição de Jesus era tão desprezível que nem aqueles que deram aceitaram de volta. Nem aqueles que compraram Judas quiseram o dinheiro de volta. Rejeitaram. Pois quando Judas devolveu com remorso, os chefes dos sacerdotes pegaram e disseram: não é justo colocar esse dinheiro nas ofertas do templo, porque é preço de sangue. Nós usamos esse dinheiro para matar alguém. Então veja a perversidade. Outra coisa muito grave
é que Judas não tinha nenhum motivo para trair Jesus. Ele não tinha motivos. Judas desfrutou da convivência de Jesus com todos os outros. Jesus sempre o tratou muito bem, assim como tratou os demais discípulos. Quando Jesus enviou os 12 na missão para proclamar o Evangelho, enviou os 12, Judas estava no meio. Quando enviou os 70, Judas estava no meio. Judas ia às reuniões de oração com Jesus. Por que eu digo isso? Porque João capítulo 14, versículo 1 e 2, quando se refere ao Monte das Oliveiras, ou Getsemane, onde Jesus ia orar, a Bíblia diz, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Então Judas era alguém que, se chássemos já de igreja, embora ainda não era igreja, porque a igreja começou com Pentecostes, mas se chamássemos da igreja, era um homem que fazia parte da vida da igreja. Ele fazia parte da vida apostólica dos discípulos. Judas teve a mesma oportunidade de servir que todos os outros tiveram. Jesus sabia que havia um traidor, mas nunca barrou Judas. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz cair a chuva sobre justo e injusto, e o sol brilhar sobre justo e injusto. Ninguém pode dizer, não, Senhor, mas como é que eu podia? O Senhor nunca me deu chance igual aos outros. O Senhor sempre me marginalizou. Por isso a igreja nunca pode marginalizar ninguém. A igreja tem que tratar todos com o mesmo carinho e o mesmo amor. E o pastor tem que fazer da mesma forma, porque as ovelhas não são do pastor, são de Jesus. Judas recebeu o amor de Jesus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele abaixou e lavou aquele pé fedorento do Judas também. Porque eu acho que aqueles pés daqueles homens deviam ter um chulé. Eu não sei se em Portugal chama chulé, mas no Brasil sabe chulé. Olha, a gente hoje às vezes tem, não é? Imagina eles andando naquelas estradas poeirentas, naquele calor. Mas Jesus humildemente abaixou, lavou dedão, dedinho, cada dedo do pé de Judas, no meio, na frieira, lavou tudo o pé de Judas. Jesus deu a Judas uma grande honra entre os discípulos. Judas foi o tesoureiro do grupo. Era o ministro da finança. Ele cuidava de tudo. Ele até pensava que no reino ele talvez se fosse um nessa posição. Judas ouviu os ensinos de Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas comeu à mesa com Jesus. Olha, eu só convido para a minha mesa meus amigos. Eu não vou sentar à mesa com uma pessoa que vai me estragar a comida. Eu acho que você também não vai fazer isso, né? A mesa é um lugar onde a gente convida as pessoas que a gente tem prazer de estar juntos. Pode haver uma boa comida, mas se não tiver uma boa companhia, a comida não tem graça. Já notou isso? Mas se tem uma boa companhia, um arroz, feijão e um ovo frito, já basta. Não precisa muito. E Judas teve o privilégio de estar com Jesus. Ele recebeu o mesmo carinho, o mesmo amor. Mas Judas tinha um coração mau. Judas não era amigo de Jesus. Judas sempre enganou as pessoas. Judas se fingia de piedoso. Por que digo isso? Porque se você vai a João capítulo 12, versículo 3 a 6, Judas fingiu preocupar-se com os pobres. Quando Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou-os com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Veja, nada fica encoberto. Tudo é revelado. Na verdade, Judas, mais do que o dinheiro que ele tirava da bolsa, Judas via Jesus como alguém que não merecia tanta atenção.
Esse é o quadro. Pois Judas achou que gastar um bom perfume com Jesus era desperdício. No outro evangelho ele diz: por que esse desperdício? Então, ele não tinha nenhuma consideração com Jesus. Quando usou um perfume que era tão gostoso que encheu a casa, o Judas achou que era um desperdício. Ele tinha problema com Jesus. Ele queria atenção para ele. E quando todos estavam atenção para Jesus, Judas se sentia ofendido. Na ceia, quando Jesus disse que um o traía, Judas, que já tinha no coração o desejo de trair, dissimulado, perguntou, Mateus 26, 25, porventura sou eu, mestre? Tem que ser cara de pau, sabendo e ainda ter coragem de perguntar, porventura sou eu? Talvez ele esperava você dizer, Jesus, não rapaz, não é você não. Judas era falso, e a falsidade de Judas fez dele um traidor. Judas traiu aquele que só lhe fez bem. Às vezes a gente pensa, mas alguma coisa deve ter acontecido, por que ele fez? Jesus só lhe fez bem. Judas traiu Jesus, e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, mestre, mestre, e beijou. Beijou, sim, porque o beijo era uma saudação muito comum naqueles dias e ainda é muito comum em muitas culturas. E era comum um discípulo, em respeito e reverência ao seu mestre, dar-lhe um beijo na face. Era como um reconhecimento de aquele era o seu mestre, seu senhor. Só que Judas era um bajulador dissimulado. Judas beijou a face de Jesus, não porque amava Jesus, chamou-o de mestre, mestre, mas para que Jesus fosse identificado e fosse preso, como ele mesmo disse. Aquele que eu chamar de mestre e beijar é ele. Olha, vocês prendam e levem com segurança, como se Jesus fosse perigoso. Lucas 22, 48, que disse Jesus. Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ele pensou que ninguém ia saber. Mas eu imagino a máscara cair diante de um olhar puro, bondoso, como o de Jesus. Apocalipse capítulo 1 fala que Jesus é aquele que tem os olhos como as chamas de fogo. E eu imagino que aquele Jesus, apesar de ser manso, humilde de coração, o seu olhar penetrava o mais íntimo da alma. Como eu já disse algumas vezes, quando você era criança e você fazia uma coisa errada, sua mãe olhava nos seus olhos, ou seu pai, você conseguia dizer que não era verdade? Ainda que você dissesse, o papai e a mamãe diziam, fala a verdade. E você já sabia que a mamãe olhando o papai, eles iam ver na tua cara que alguma coisa estava errada. O Senhor da Glória estava ali. Ele olhou na cara de Judas. Eu imagino o que deve ter sentido Judas, quando aquele olhar santo, bondoso, que nunca falhou com ele, que sempre tratou com amor e com carinho, olhou bem nos olhos de Judas e falou, Judas, com um beijo, você me trai. O problema é que Judas não só traiu a Jesus, Judas traiu a confiança de todos os discípulos, durante todo o tempo. E no final ainda pôs a vida de todos em perigo, porque todos precisaram fugir. Concluindo, porque o tempo passa, o que aprendemos com a história de Judas? Nós vimos uma descrição de quem foi Judas. O que eu aprendo com a história de Judas? Com a história de Judas, eu aprendo que Judas teve o melhor pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus. Judas teve o melhor pastor. Judas teve o melhor líder. Ele não teve um chefe que vai e faz. Ele teve alguém que dava o exemplo. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,21, porque ele nos deu exemplo para que sigamos os seus passos. Ele teve o melhor amigo.
Judas frequentou o melhor grupo de pessoas. Judas recebeu o mesmo ensino que os demais. Judas teve as melhores oportunidades, mas mesmo assim Judas fracassou. Porque Judas andou perto de Jesus, mas Judas não amava Jesus. Uma coisa é estar perto, outra coisa é ter um amor verdadeiro. Foi por isso que Judas fracassou. O que aprendemos com Judas Iscariotes? Nós aprendemos que, assim como no caso de Judas, a pessoa pode ter as melhores oportunidades na vida. A pessoa pode frequentar uma boa igreja. Ela pode receber o mesmo ensino que as outras pessoas. Mas se ela não entregar o seu coração a Jesus, mais cedo ou mais tarde, ela vira as costas para Jesus ou para os irmãos e vai-se embora. Porque não tem raízes. Colossenses 2, 6 e 7 diz: assim como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele, arraigados e sobreedificados nele. Somente quem recebe a Cristo como Senhor pode estar arraigado e sobreedificado em Cristo. Quem não tem Cristo pode até andar junto, mas está perdido. E era o caso do Judas. E o que eu aprendo também é que a Bíblia está nos mostrando que o problema não estava em Jesus. O problema não estava nos outros discípulos. O problema estava em Judas. Todos os discípulos que andaram e que andam com Jesus falham. Aqueles discípulos também falharam. Aqueles discípulos abandonaram. Pedro negou. Mas havia uma diferença. Eles se arrependeram. Buscaram perdão. Entretanto, Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso. E ao invés de voltar para Jesus, ele achou que poderia resolver o seu problema à sua maneira, e deu fim à própria vida. Ele não foi a Jesus pedir perdão, ele foi se enforcar. Todos somos pecadores, e todos, quando pecamos, devemos voltar a Deus e pedir perdão. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança do Senhor a misericórdia. Por isso, em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de alguma, não é das menores, é de toda a injustiça. Deus é misericordioso, e a palavra de Deus é para todos. O que a pessoa precisa é aplicar à sua vida, aplicar ao seu coração. É por isso que, e eu vou encerrar aqui, eu comecei dizendo que nós não podemos abrir a Bíblia e achar que batendo o dedo Deus vai falar. O preguiçoso, a Bíblia fala, vai ter com a formiga. Formiga trabalha. O crente não pode ter preguiça de ler a Bíblia, de orar, de manter comunhão com Deus, e quando está no apuro, bater o dedo e achar lá alguma coisa que dá certo, às vezes não dá. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e nelas cuidais ter a vida eterna. E indo a Tiago, que nós estamos estudando nas quartas-feiras, não chegamos ainda nesse versículo, e vou encerrar com ele. Tiago 1, 22 a 24 nos diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, se você não tem Bíblia, fala comigo, eu vou arrumar uma para você. Mas se você tem, não deixa ela tomando poeira e nem deixa em casa aberta como um amuleto para dar sorte. Tem gente que gosta de pôr a Bíblia na sala e deixa aberta lá no Salmo 92, 91.
Pode escolher o salmo, mas Bíblia não é amuleto para dar sorte. É a palavra de Deus. Se você não lê-la e não guardá-la no seu coração, você não tem como andar com Deus. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Judas, infelizmente, não fez isso. E é por isso que ele está aqui. Para quê? Para que eu saiba o que eu não devo fazer. Deus nos dá os modelos do que devemos imitar, mas também nos dá certos modelos para pensarmos o que não devemos imitar. E mostra o resultado. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmo 1, versículo 6. Santo Deus e Pai, a tua misericórdia e a tua graça é o que nós precisamos sobre nós. E nós queremos dar graça, Senhor, por essa vida, pelo bem que se revelou em nós através de Cristo Jesus. Porque não é com as coisas, com as obras, com nada que façamos que temos essa salvação. Porque a tua palavra nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. E por isso nós queremos agradecer pelo dom de Deus em Cristo Jesus. E pedir a Deus que nós possamos andar com sabedoria, com discernimento, porque a tua palavra diz que o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo. Por isso, ó Deus, que a mente de Cristo esteja nos conduzindo, que nós sejamos pessoas inclinadas à tua palavra, e naquilo que parece difícil para nós, que o teu Espírito Santo nos revista de poder, para que possamos vivê-la na plenitude, de maneira que lhe agrada. Assim como Paulo diz: porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Abençoa a tua igreja, santifica e acrescenta a elas aqueles que se hão de salvar, e crentes salvos, comprometidos com a Bíblia, que queiram nos ajudar à proclamação do Evangelho ao povo de língua portuguesa. Mas em tudo, Deus, preserva a noiva de Cristo, imaculada, santa, em paz, em amor, para que outros possam vir e dizer: vejam como eles se amam. Porque o Senhor nos disse que é pelo amor que conhecerão que nós somos verdadeiramente teus discípulos. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.